Boa tarde, professor Jean, tudo bem? Desde já, muito obrigada pela sua disponibilidade. Como nós já havíamos conversado anteriormente, hoje nós faremos essa pequena reunião, mas muito importante, para conversarmos um pouquinho sobre e refletirmos sobre algumas possíveis sugestões e estratégias de avaliação, de aprendizagem e principalmente de recomposição da aprendizagem. Então, professor, observando alguns dados e evidências retirados do LRCO, do BI e também o nosso dia a dia na escola, né? Os problemas comportamentais, nós tivemos um levantamento que uma turma que teria uma atenção, que precisa de uma atenção maior, seria o 7º ano A. Então, aqui, como você pode ver, nós temos que os levantamentos e dados dizem que 7,5% dos alunos estão com notas abaixo do básico e 17,4% com notas no nível básico. A turma apresentou 0,93% de presença, de frequência. No entanto, foi uma das turmas que mais obtiveram faltas nesse primeiro trimestre. E a gente sabe que isso atrapalha bastante o processo de ensino-aprendizagem, né? E também, um outro ponto que nos chama bastante atenção nessa turma é com relação ao comportamento, visto que nós, enquanto professores, pedagogos, direção, temos trabalhado bastante, feito várias intervenções nessa turma durante o primeiro trimestre e a gente percebeu que a dificuldade é de relacionamento e também observando que a turma apresenta uma agitação, níveis de aprendizagem bem diferenciados e um ponto também bem importante é a distração, né? Onde eles têm dificuldade em manter o foco naquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, observando, professor, os dados do RCO, né? Você pode ver aqui a questão das notas, do BI também, os alunos abaixo do básico, que é um número bem preocupante. A frequência deles, bastante alunos no vermelho, no amarelo, que também significa atenção, né? Então, a gente pensou assim, que isso tem prejudicado a turma e uma das disciplinas que mais eles têm apresentado dificuldade de compreensão é a de pensamento lógico e cidadania digital. Porque essa reflexão, além desses dados retirados do RCO, do BI, nós no conselho de classe nós conversamos a respeito disso, né? Foi bem preocupante. E o pré-conselho, que os alunos responderam o questionário, também conseguimos compreender que eles estão com essa dificuldade. Então são vários fatores que estão prejudicando e que a gente precisa pensar em possíveis soluções e o objetivo dessa reunião hoje é isso. É nós conversarmos e dialogarmos, ver o que nós podemos fazer para auxiliar que nesse segundo trimestre os alunos não continuem com as mesmas dificuldades, porque senão assim vai ser o ano todo com esse problema, né? Tanto nos dados que nós obtivemos das ferramentas do BI, do RCO, e sobre as conversas que nós já tivemos ao longo do trimestre, né? Nós elencamos 3 questões que são questões importantes para nós conversarmos sobre quais são as dificuldades, sobre como que nós podemos contribuir enquanto equipe pedagógica com o trabalho em sala de aula e para que depois a gente possa levantar ações que nós vamos desenvolver juntos nesse segundo trimestre. Então, a primeira questão que é importante nós conversarmos, professor, quais foram as principais dificuldades encontradas no primeiro trimestre com relação ao processo de ensino e aprendizagem desta turma? A parte de matemática em específico, que cidadania digital não tem, é bem teórico, mas a parte de pensamento lógico não foge da matemática, né? Mas de turma, agitação mesmo, falta, que é bem difícil dar uma sequência, né? Quando o aluno falta bastante, né? Sim. Então, eu acredito mais desses quesitos. Né? Falta de atenção, concentração também, né? A gente tem observado bastante quando fazemos as observações em sala de aula, quando estamos fazendo atendimento aos alunos, aos pais, né? Isso é uma questão bem importante que nós precisamos rever.
A segunda questão que também é importante refletirmos, quais conteúdos assim que você observou que houve uma maior dificuldade por parte dos alunos de compreensão? A questão do primeiro grau, que é difícil, assim, eles têm interpretação junto, né? Sim. Potência também é bem difícil, assim, mais pela tabuada, que alguns, né, ainda não decoraram, não aprenderam, etc, né? E raiz quadrada, né? A raiz quadrada também, né, que é tabuada, né? Então, sim, eles não treinam. Matemática básica, né? Básico mesmo. E quais metodologias de ensino e de avaliação que você utilizou nesse primeiro trimestre? A maioria das aulas foram bem expositivas, assim, né, na verdade. Quizzes eu fiz alguns, mas também não foram majoritariamente, né, todos, assim, sempre no laboratório, digamos assim, mas foi exercício mesmo, lousa, né, bem... E a avaliação foi avaliação descritiva, individual? Todas elas? Então, professor, a partir dessas nossas reflexões, nós precisamos pensar em encaminhamentos que consigam atender todos os níveis de aprendizagem da turma, né? Porque você comentou anteriormente, quando nós estávamos conversando, que os níveis são bem diferentes da turma, né? Então, isso dificulta um pouco o trabalho. Então, nós precisamos pensar juntos em metodologias que possam contribuir para que isso não venha a atrapalhar uma turma toda e o processo de ensino e aprendizagem deles. Como que nós podemos desenvolver isso, né? Então, a gente precisa pensar assim, metodologias que cativem a atenção, que possam promover o protagonismo deles, para que a gente instigue eles através de desafios, porque o pensamento lógico envolve a matemática, eles precisam pensar. Então, a gente tem que trabalhar com coisas que chamem a atenção deles e que eles se sintam importantes para desenvolver, como desafios, situações problemas, alguns tipos de metodologias ativas que contribuem bastante nesse sentido, né? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões e eu vou colocar para ti elas, e depois eu gostaria que você também me desse essa devolutiva, né? Se você acha que é possível estar trabalhando com eles. Também já me coloco desde já à disposição para auxiliar na sala de aula. Nós podemos combinar anteriormente, como fizemos agora, para poder te ajudar, auxiliar em sala de aula. A gente sabe que as metodologias ativas às vezes tornam um pouquinho a aula mais, e a turma já é difícil, mas o ganho que tem também na aprendizagem faz toda a diferença. Então, se a gente pensasse em desenvolver um trabalho de pesquisa, por exemplo, você comentou alguns conteúdos que eles tiveram um pouco mais de dificuldade, né? De repente, trabalhar com uma pesquisa e a solução de algum problema envolvendo esses conteúdos em duplas, em pequenos grupos, onde eles podem estar expondo isso de uma maneira, até apresentando talvez em cartazes, alguma coisa que eles tenham que ir em busca desse conhecimento. Que a gente sabe que se nós não trabalharmos o que ficou do primeiro trimestre, no segundo e no terceiro eles vão continuar com a dificuldade, cada vez mais. Porque a matemática é um processo, o pensamento lógico também é um processo. Precisa ter esse acompanhamento, né? Você acha que é possível realizar uma atividade duplas que envolvam eles a participar, a ter autonomia, né? A compreender o que eles estão fazendo nessa dinâmica? Outra coisa também, questão da avaliação. De repente, aquela que foi trabalhada descritiva e individual, em forma de quizzes. Você comentou que você já faz alguns quizzes, né? Que eles vão até o laboratório. De repente, a gente usar a mesma estratégia, mas em sala de aula, com perguntas e respostas, onde eles têm umas plaquinhas interativas com as letras das respostas, e você trabalhar com aquelas questões, com aqueles conteúdos que eles tiveram mais dificuldade, e eles têm que, em forma de gincana, cada ponto, cada acerto vale tantos pontos, e deixa um tempinho para eles pensar algo nesse sentido, né? De repente faz com que a gente possa trabalhar com essa recomposição da aprendizagem que é tão difícil, né? E em grupos também, elaborar um jogo, uma dinâmica, incluindo os conteúdos que você já trabalhou no primeiro trimestre, para que eles consigam compreender. Para isso, eu trouxe uma sugestão
que se chama Missão Lógica, o cofre da sala do 7º ano A. Para o desenvolvimento dessa experiência, a gente utiliza as metodologias ativas de rotação por estações, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem em pares também. Então, essa terceira estratégia, o objetivo dela é organizar a sala em 4 estações diferentes e dividir os alunos em 4 grupos, onde eles terão a tarefa de passar em cada estação, e nessas estações eles terão um enigma, onde eles terão que descobrir em grupos. Aí esse enigma você pode adaptar de acordo com o conteúdo que você está trabalhando em sala e o que eles obtiveram a maior dificuldade no primeiro trimestre. Aqui tem as sugestões, algumas sugestões, código matemático, uma sequência numérica que eles têm que pensar qual que é a lógica, mas você pode adaptar de acordo com aquilo que você acha, né, mais importante e aquilo que eles tiveram a maior dificuldade. Depois eu posso te disponibilizar, né, uma cópia para você dar uma olhadinha e adaptar. E aí, ao final dessas 4 estações, quando todos os grupos conseguirem responder corretamente o enigma, eles receberão um código. E esse código, eles receberão então 4 códigos, 4 números. Quando todos os grupos terminarem, o professor pode falar, bom, a senha final agora é a ordem crescente desses números, mas algo que eles vão ter que pensar. E aí, claro, no final, né, eles vão formar esse número, então, na ordem crescente, e ao final é interessante que tivesse uma mensagem, alguma coisa para estimular eles, né? Se eles participaram, para ter parabéns, 7º ano A, pela dedicação, agora vocês terão novos desafios pela frente, algo nesse sentido, né? O que você acha? Acredito que dá pra gente tentar sim. Dá para tentar, é uma alternativa. É legal também fazer com eles, né? Então, é uma alternativa que pode ser utilizada tanto para recuperação de conteúdo, quanto uma forma de avaliação também, porque aí é um momento que você divide os grupos, você pode fazer propositalmente. Os alunos que têm um pouco mais de dificuldade, com um que entende um pouquinho melhor, e aí durante a execução do trabalho, você, professor, vai estar acompanhando esses grupos e poderá verificar, né, como que está a participação deles, no que você pode auxiliar, e eu me coloco à disposição novamente para auxiliar no que for preciso, tá? Então, assim, podemos acordar, então, de que nas próximas 3 semanas você vai tentar desenvolver em sala de aula essas sugestões, e aí depois nós voltaremos a conversar para verificar, fazer um feedback de como que foi, se você acha que teve resultados positivos, onde que podemos melhorar, para que o nosso objetivo sempre é o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, principalmente no 7º ano A, que é onde nós precisamos fazer um trabalho. Bom? Muito obrigada, professor, pela disponibilidade.